Olá e bem-vindos novamente a um novo episódio de Programação Herege, ou Herética, não decidi ainda muito bem, mas eu decidi continuar com a implementação do editor de texto que nós fizemos no último episódio. Recomendo que vejam o último episódio se não viram. Eu acho que eu quero transformar ele no editor de texto que eu vou usar durante todo esse canal. Ou pelo menos tentar, né? Tem um momento que eu fico cansado disso. Nesse episódio eu vou arrumar alguns bugs, que eu acho que até percebi alguns agora, e também melhorar até um ponto que eu consiga realmente utilizar ele. Então, dessa vez, tá vendo ali? Acabei de achar um bug. Interessante. Vamos ver isso. Mas primeiro de tudo, linhas. A contagem de linhas está errada. Ela deveria começar com 1. Então, isso é fácil de resolver. É só fazer assim. Pronto. O que eu quero também fazer nesse episódio é... Vamos criar uma lista de to-dos aqui. O que eu ainda preciso para que ele fique útil para mim no momento, porque ele ainda não está muito útil. Eu quero seleção, selection, também vou querer copy paste. Obviamente eu quero undo e redo. Quero também andar via palavras, words. Para quem não sabe, é quando você segura Ctrl e você vai até o fim da palavra. Quero scroll, porque não temos scroll no momento. Se eu colocar qualquer texto maior do que o número de linhas que consegue aparecer na tela, eu não consigo ver. Também o tab não funciona, e esse deve ser o mais fácil de implementar no momento. E vamos implementar isso daqui a pouco. E que mais? Pelo menos um pouquinho de keyword highlighting. Porque eu não preciso do tanto que o VS Code tem, mas algumas cores já seria útil. E no caso, eu não faço nem ideia de como eu deveria fazer isso. Seria bom eu pensar antes de começar a implementar isso. Eu também quero múltiplos arquivos, para que eu consiga abrir e andar entre os arquivos, porque com certeza meus próximos projetos vão ser um pouquinho maiores do que esse daqui. Também quero algum sistema de build. E com isso eu quero dizer... Eu quero que eu consiga compilar, rodar algum comando que tenha talvez algum comando específico dentro dele. E que faça a compilação para mim. E que já me mostre, por exemplo, os erros de compilação aqui e imediatamente no editor de texto já mostra assim: aqui está o primeiro erro, ou aqui está o segundo erro, e assim por diante. O que mais? Múltiplos cursores é uma coisa que eu uso muito. E divisão de tela. E algum tipo de autocomplete. Nem que seja algo bem básico, como por exemplo a última palavra que eu escrevi. Eu sempre tive muito problema com o autocomplete do VS Code. Eu acho ele, sinceramente, muito ruim. Ele nunca realmente me mostra as coisas que eu quero que ele escreva. E na maioria das vezes ele aparece por acidente e quando eu não quero. Então, vamos tentar fazer algo menos pior. Acho que não vai ser tão difícil assim. Também gostaria de ter um timer. Algo que me diga quanto tempo falta. E para que eu consiga cortar o vídeo imediatamente na hora que chegar em 2 horas. Seria até engraçado eu não ter conseguido implementar tudo que eu queria e
de repente o vídeo acaba. E também gostaria, mas não sei se isso vai ser tão útil, porque... eu preciso também. Preciso de find. Acho que só. Por enquanto, isso já é muita coisa. O que eu planejo fazer hoje? Eu quero fazer word walking. Não me lembro mais o comando para mover uma linha. Tab, isso é simples. Scroll, talvez. Múltiplos cursores? Não. Screen divider? Não. Autocomplete? Também muito complexo. Vamos fazer isso daqui por enquanto. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero é tab. Eu vou fazer com que o tab seja uma coisa bem estúpida. Ou seja, eu não quero que ele insira um caractere de tab. Não quero que ele faça isso. Acho que, na verdade, a maioria dos editores de texto não fazem isso. Eles simulam que é um tab. Mas eu também não vou fazer isso, por enquanto. Eu vou simplesmente fazer com que ele escreva 4 espaços. E pronto. Para mim isso já é o suficiente. Então, a partir de onde eu estou no cursor, vou só fazer isso daqui. E eu até vou colocar uma variável extra chamada tabsize. Se isso fosse Python, eu poderia multiplicar, né? Mas é Go. Eu não sei se o Go tem essa funcionalidade. Que seja. Eu não me lembro, se eu fizer for dessa maneira, ele faz o que eu estou pensando que ele vai fazer? Eu acho que não. Não. Primeiro de tudo, vamos aqui. 4. No futuro talvez vai ter um... Vamos aumentar um pouquinho essa fonte, na verdade. Pronto. Eu vou criar um arquivo de configuração. Vou bolar algum sistema para isso. E eu não vou fazer dessa maneira. Eu vou fazer de um jeito um pouquinho diferente. Vamos fazer um array. Aí eu só jogo ele aqui. Aqui seria tab size. Ops. E aqui eu posso simplesmente fazer isso, não? Non-boolean condition, sim, não dá pra fazer isso. Mas eu sei que recentemente isso foi adicionado. Oh yes. E não está acontecendo o que eu quero. Vamos ver o que aconteceu aqui. Primeiro de tudo, vamos só por enquanto chamar isso de X. Ele está apagando tudo. Por quê? Sim, claro. Aqui é string. Temos o X. E se eu fizer isso aqui? O que ele está criando?
No caso, eu vou ter que transformar isso também em uma string. Está correto. Ele está fazendo append errado aqui. Essa parte está correta. Ele é apagado? Não, porque eu estou no início, é óbvio. Então, se eu tivesse aqui, package, ok. É isso aí. Então, por que isso está apagando por completo? String. É por causa que isso daqui ainda está acontecendo? Vamos ver o que acontece. Mesmo assim ele some. Isso é muito estranho. Deveria funcionar. E se eu fizer só isso? Isso é muito estranho. É um array de runas. Eu estou fazendo a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Isso deve ser algum problema em relação a tab size. É isso. Nossa. Eu esqueci que na verdade isso daqui cria um array de tamanho 4. No caso aqui que a gente colocou 4 como tab size. Só que o append está fazendo... Ele está adicionando no fim. Aqui pode ser outra coisa. Vamos ver. Não deveria... Não faz tanto sentido assim ser isso. Mas era. Ok. Então, pronto. Vamos colocar um espaço aqui. Ok. Tá. Tabs. Pensei que ia ser simples, mas minha estupidez transformou todo o processo numa coisa muito mais difícil. Vamos fazer word walking. Aqui vamos ter um pequeno problema. Porque vamos precisar detectar se o usuário está usando control. CTRL, eu acho que é esse. Undefined. Eu acho que é CTRL write. Ou é write CTRL. Vamos ver.
Não. Então, vamos descobrir. É mais fácil ir direto aqui. Vamos baixar isso. Pode ser aqui mesmo. Mais fácil só fazer um grep mesmo. Se eu me lembro como faz grep. 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 Extended. Pode ser. Cadê a parte recursiva? Estou perdendo meu tempo aqui. Recursivo. Ok. Ok. Control. Onde está Control? É Control mesmo. É Right Control ou é Control Right? Right Control. Ok. No caso eu vou usar também Left Control. Tá. Se eu estiver segurando Right Control, Left Control, todas as ações, ou pelo menos a maioria, vão mudar. Eu não tenho muita... Eu não vou usar o Key Down, Key Up no momento, mas aqui vai ser diferente. Por enquanto eu só vou colocar isso dentro de um else. E pronto. Esse também. E vamos descomentar isso daqui. Pronto. Só para ter certeza que está tudo funcionando. Vamos lá. Aperta o Tab. Nada de errado. Ok. Um pouquinho maior. Agora sim. Tá. Se eu estou segurando Ctrl, deveria ser isso daqui. Oi. Ops. Onde? Ah. Ok. Temos um problema aqui. Isso tá certo? Ah, press. Esse deveria ser down. Porque senão eu só estou vendo nesse frame. Ainda não. Scale down. Deveria ter funcionado, não? Deixa eu tirar o left control. Fazer isso mais simples. Ok. Isso é muito estranho agora. Nada. Scale down. Esse deveria ser só enquanto eu estou segurando. Por que não está funcionando? Será que é um problema do meu teclado novamente? Right Control.
teste pequeno aqui. Calma aí. QIA. Ok. Acho que é realmente um problema sério do meu teclado. RL get key. O que é? O que diabos estou apertando? Whoops. Get key pressed. Não existe um down. Deixa eu colocar isso numa variável. Ver se for diferente de 0. E aí sim eu quero imprimir. Minha vida ficar um pouquinho mais fácil. 341. $345? Que estranho. Por enquanto, para não perder muito mais tempo nisso, my control right. Ops. Vamos dizer que isso daqui é a minha tecla de control. Vou deixar isso comentado porque isso vai ser útil daqui para frente. Certo. É que na verdade meu teclado eu fiz ele. Eu tenho ele customizado aqui. Continuamos com problemas. My control right deveria estar funcionando. Talvez até um dia eu faça um vídeo explicando o que exatamente é o meu teclado. Isso é muito estranho. Ah, eu sou retardado. Desculpa. Left control. Yep. Não tem nada de errado com o meu teclado. Com a minha cabeça, talvez. Bem provável. Bem, vamos lá. Se eu estou apertando para a direita, eu tenho que ver a frente do meu cursor até eu achar um white space. Ou pelo menos um símbolo. Por enquanto, eu quero só... Vamos só fazer por white space. Então, while... Não existe while em Golang. Text. E aí seria... Vamos fazer o seguinte. Podemos fazer assim. Cursor Y. Cursor X. Enquanto... Aqui eu estou usando o Runa, então não teria tanto problema. No caso não seria all. E a gente está
fora do limite do fim dessa linha atual, a gente faz cursor mais mais. Vamos ver se não quebra as coisas. Olha, funciona. Pelo menos até certo ponto. Quando eu tento novamente aqui, por causa que tem um white space ali na minha frente, ele não vai mais à frente. Como que isso funciona no editor de texto normal? Vamos ver. Ele realmente me manda para cá. Mas quando eu vou para o próximo, ele ignora o primeiro white space. E se eu estou com um white space aqui, por exemplo? Ele continua. O primeiro white space é ignorado. Então, na verdade, eu já deveria sempre andar... Não, mas o problema... Deixa eu testar uma coisa. Se eu tenho isso daqui e muitos white spaces, se eu fizer para ele ignorar só o primeiro, ele só iria fazer isso aqui. Mas o comportamento certo é, ele vai para a próxima palavra de qualquer jeito. Então, eu deveria só começar a ignorar, só começar a esperar o white space depois de eu ver uma letra no meio. Então, essa deveria acontecer somente depois de outra coisa anteriormente mudar. Então, found letter. Enquanto estamos em white space e não achamos uma letra, então tem que ser isso aqui. Se achou a letra, a gente começa a checar esse tipo de coisa. Caso contrário, só vai indo. Se a gente achou uma letra, agora sim. Mas nesse caso a gente dá um break. Se for igual. Vamos ver se eu estou maluco ou não. No caso eu estou maluco, porque eu ainda não mudei o found letter. Se achar uma letra, found letter igual a true. Quer dizer, temos que testar, verdade. Ok. Consegui cagar tudo. O que eu estou fazendo de errado aqui? Acho que essa lógica está muito errada. Deveria ser 2 loops. Então, eu deveria ir à frente. Não, calma. Vamos rever. Estou aqui. É uma letra? Sim, continua. É uma letra? Continua, 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 continua. E deveria parar no momento em que cai nisso. Na verdade, eu deveria só checar o primeiro caractere. Porque se eu estou numa letra ou caractere, eu já sei que vou ter que parar num white space. Se o meu primeiro caractere é um white space, eu tenho que parar somente depois de ver letras e achar um white space. Então vamos fazer o caso mais simples. Se for uma letra, o for é simples.
Só vai. Ops. Found letter not used. Isso. Agora o caso do espaço. Depois eu vou tentar juntar esses dois casos aqui para ficar mais simples. Não é uma letra, estamos num white space. Então, eu tenho que continuar primeiro até achar uma letra. Se eu achar uma letra, eu paro. Certo. E aí eu vou e continuo. Mesma coisa. Ok. É isso aí. Dá para eu simplificar isso? Acho que sim. Só fazer assim. Esses dois são iguais, então não preciso disso. Não é assim? Porque independente... se eu tô aqui... Se eu começo numa letra, eu vou cair nesse daqui e depois eu vou cair nesse. Se eu estiver num white space, eu não vou cair nesse, de qualquer jeito. Eu vou cair nesse. Então pronto. O outro caso é parecido, mas aqui eu vou ter que fazer menos e o tipo de teste é diferente. Tem que ser maior do que 0. Ups. Vamos ver se isso resolve minha situação aqui. Index out of range. O que houve? Aqui tá funcionando, ok. Entendi. Porque eu estou no errado. Ele está checando algo que não existe, porque eu estou no fim. Certo. Eu estou checando o fim da string que não existe. Tá. X, menos, e aí depois a gente começa. É assim que ele se comporta? Ele bota ali. Tal. E se eu sempre fizer isso? Duvido que isso vai funcionar. Tanto que ele me bota de volta pra cá e eu não consigo pra lá. Não. No momento em que ele chega nesse... aqui fica um pouquinho mais complexo. Porque não é pra todo caso que eu quero isso. Deixa eu só checar uma coisa aqui. Tá, ele vai até ali. Mas aqui ele deveria ir pro main. E esse é um caso onde eu começo numa letra, porque ele faz isso, e depois tenta ir. Ele deveria acabar aqui. Então eu estou só nesse caso aqui.
Não, desculpa. Nesse caso aqui. Quando ele chega nesse caso, ou seja, aqui, eu vou ter que colocar isso aqui dentro. Se for diferente, só dá um break. É o contrário. Mesmo assim, o cursor eu tenho que mandar para frente. É que ele faz antes, né? E se eu fizer esse teste depois do cursor diminuir? Mesmo assim, não. E se eu só aumentar aqui? Tá. Mas aí o outro caso não funciona. Por que o outro caso não funciona? Ele começa ali, no primeiro loop. Ele deveria ir até aqui e ver, ok, isso é uma letra. E ele entra no segundo loop. No segundo loop, ele diminui. Não é white space? Continua. Continua. Vamos ver uma coisa. First loop. Second. Ele só entra no second loop. Porque ele não caiu nisso. Se o cursor X for maior do que 0, certo? É o nosso caso. E for esse. Ah, ele tá... entendi o problema. Ele nem tá entrando aqui. Ele tá entrando aqui porque é uma palavra. Existe algum caso em que ele não deveria, no primeiro, ir para trás? Eu acho que não existe. Eu acho que isso resolve os meus problemas. É isso aí. Eu preciso disso nesse caso? Acho que não. Preciso... E se eu colocar isso daqui onde eu estava tentando, que era aqui? Acho que meu código fica um pouquinho mais simples. Eu preciso mesmo desse mais. E eu vou deixar desse jeito mesmo. Tá. Mas agora temos um problema. Eu não vou para a próxima linha. Como que isso funciona? Ele realmente vai até o próximo. Se eu estiver no fim, o y tem que aumentar. Como que eu resolvo isso? Tá, vamos ver. Eu estou na linha de cima. Ele já vai para o próximo const. Aqui ele primeiro vai para o final. Ele fica para o final. Se eu estou no final e aperto, ele tem que continuar para a próxima word. Então tem que ter aqui, no caso específico, onde o meu cursor é do tamanho. Se for do tamanho, eu faço alguma coisa. Caso... Eu acho que não tem o caso contrário. Eu simplesmente faço cursor y++.
E aí seria esse daqui. Seria esse caso aqui. Vamos ver se é só isso mesmo. Ok. E no caso desse, do keyleft, eu tenho que checar se for 0. É assim? Eu acho que é. Eu estava aqui, fiz isso, ele foi pro início, como no funk, não é? É. Estou aqui, ele vai para o início. Eu estou no const, ele vai para o início. Próxima, ele vai para o fim do tab. Depois ele vai lá e realmente faz até aqui. Deixa eu ver uma situação um pouquinho mais parecida. Funk main, pronto. Vamos colocar aqui package main. Tá, estou no funk, fui até aqui, fui até o main. É assim que funciona, ok. Eu estou no print. Perfeito. É interessante como os parece que é exatamente essa implementação no VS Code. Ok. Isso é o word walk. Ainda tem alguns problemas porque eu deveria melhorar a parte de símbolos, porque eu não estou contando com símbolos. E isso fica para o próximo dia, porque eu já quero fazer outra coisa. Na verdade, vamos fazer uma coisa que eu estou devendo a esse projeto. Deixar um pouquinho mais bonito. Que no caso ele não está. Primeiro de tudo, eu queria um pouquinho de margem na esquerda. No topo também. Eu queria talvez um quadrado em volta. E eu também quero saber qual é o arquivo que eu estou mexendo, né? Então eu gostaria que no topo aqui tivesse uma caixinha escrito o nome do arquivo. Depois uma margem pequena aqui, alguns pixels, em cima e embaixo. E aí sim, número de linhas, etc. Então, no Raylib existe uma struct chamada rectangle. Ou melhor, um tipo, né? E ele tem esses componentes: x, y, width e height. E muitos lugares usam isso daqui como parâmetro. Eu não acho que eu preciso disso por enquanto. Talvez precise sim. Desculpem as mensagens de texto aqui. Deixa eu colocar no... Pronto. Eu estou vendo que eu vou ter que em algum momento pegar todas essas funções aqui de input e separar numa função de input. Já está ficando um pouquinho grande demais. Mas não agora. Vamos descobrir como que a gente vai fazer essa questão do padding. Eu acho que eu vou fazer um rectângulo mesmo. Screen. Posso até... Verdade. Como que fazia... era init window. Resizable. Existe uma flag para transformar a tela, porque atualmente a tela que a gente tem aqui do nosso programa não dá para aumentar o tamanho dela. Existe uma flag que você tem que passar no início dela para conseguir fazer isso. Flag window resizable. E no caso, é set window state? Não. Existe outra função. Deixa eu procurar.
não é window size. Examples. Resizable window. Resize full screen example. Init window. Aqui, set config flags. É isso. E aí, no caso, é flag window resizable. Whoops. Com whoops, eu acho que deveria funcionar. E que fora esse? 70. Oh. O problema é que eu estou usando o i3, né? Não. Mas isso deveria funcionar aqui. Será que isso é um problema do i3 ou é um problema meu? Ok. Config flags deveria acontecer antes, eu suponho. Antes de inicializar a janela. Não é isso? Ok, agora ela ficou... Ai, ai. Ups. Botão errado. Ok. Isso, perfeito. Tá. Agora temos uma tela resizable. Seria bom guardar esses parâmetros para conseguir fazer. Por enquanto, vamos. Tá. Screen width. Here get screen width. Screen height. Acho que é assim. No caso, eles vão ser 2032, eu acho. Eles não estão sendo. Isso tem que ser atualizado a cada frame. Não estão sendo utilizados, verdade. Então vamos fazer um retângulo. Rectangle. Screen back. Só para eu desenhar ele em volta. No caso aqui o x é 0. Y width. Viu o que eu estou dizendo sobre o autocomplete do VS Code? Eu até prefiro remover ele. Aqui, já que ele é int 32, eu vou ter que transformar num float. Deixa eu só ter certeza que é isso mesmo. Na verdade ele está vindo até como int, que é estranho. Deve ser alguma coisa nessa biblioteca que fez os bindings. Era para ser int 32. Ele não é utilizado. Vamos imprimir ele. Depois do draw, é claro. Aqui. Draw rectangle. Vamos descobrir então aqui. Draw rectangle. Eu quero um que tenha um rec gradient. Uau. Pronto. Draw rectangle rec. E aqui é o meu screen rec. Red. Não tem um que tem width, não? Eu gostaria. Line thickness. Ah, não. Aqui vai ser um retângulo inteiro, né? Eu quero draw rectangle lines. Isso. Image draw rectangle lines é X. Isso. Draw rectangle lines. Porque se draw rectangle rec, ele na verdade vai me dar um retângulo preenchido. Não é isso que eu quero.
Eu quero um que me dê só as linhas. E lá em thickness vamos 2. Pronto. Oh God. Não é possível. Cadê o... Eu apertei a tecla. Ok, certo. Mas percebam uma coisa. Vamos ver. Se eu fiz certo, ele deveria atualizar com eu mexendo a tela. Ah, isso. Ok. Ótimo. Então, eu agora quero fazer um pouco de padding. No caso, padding é até uma coisa que talvez eu vou fazer muitas vezes, então vou fazer uma função. Paddrec. Ups. O que eu estou fazendo? Que linguagem insana é essa que eu inventei na minha cabeça? Tá. Crio um novo retângulo ou só modifico? Eu acho que eu vou criar. Então aqui é recx, rec y, width e aqui height. Mas aí eu vou colocar isso como se fosse um padding retangular. Então é só um valor aqui. Se eu fosse fazer padding diferente, eu depois modifico essa função ou crio uma outra função. Ou seja, eu estou colocando em todas as direções um valor de padding. Ou seja, se eu estou no X, vamos dizer que tem um quadrado. Pô, seria bom se eu tivesse uma coisa para desenhar aqui. Mas não tenho. Próximo episódio eu coloco um programa para desenhar. Acho que fica mais fácil só mostrar o que acontece. Se vocês se lembram, o meu rec, ele ocupava a tela inteira, mas agora eu vou dar um padding de 5. 5, onde? Aqui. Pronto. Eu adicionei 5 para cá e 5. Deixa eu dar floating de novo nisso. Ô, inferno. Aqui mal dá pra ver. Mas existe um padding aqui. Ou será que não tem? Deixa eu aumentar o valor disso. Eu não estou confiando. É verdade. Não tem? Por quê? Ele não está sendo alterado. Rec width menos padding, rec height menos padding. Ah, é porque eu estou pegando screen, não window. Não é para ser screen. Mas o screen é da window. Get screen width. Vamos ver isso. Get screen width. Current screen width. Existe get window? Mas também não faria sentido. Porque se eu estivesse pegando da screen mesmo, da minha tela do computador, não estaríamos vendo o resto das linhas. Deixa eu ver o valor desse retângulo. Printf logo. $586.
E se fizermos isso, 750. Ah, tem que ser o dobro. Esqueci disso. Porque se eu estou mexendo para a direita, eu tenho que mexer para a esquerda o dobro do tamanho. Que senão sempre fica certinho. Vamos lá. Eu vou usar esse new rec como o início da posição das coisas aqui. Eu posso até aproveitar. X, Y. E pronto, está dentro do meu retângulo. Mas eu não quero que ele seja desse tamanho. Eu quero que ele seja um padding de 2. 2 parece bom. Ok. Vamos colocar. Seria bom também parar de imprimir as coisas que estão fora disso. Mas por enquanto, mais um padding de 2 aqui. Ok. Ainda um pouco estranho por causa da posição do texto, talvez. Ele está vindo do post X. Vamos fazer um padding um pouquinho maior. Eu não estou fazendo a posição do cursor de acordo com isso. Tá. Cursor pose, ele tem que receber os valores também do pose. Eu tenho que transformar isso daqui em um... eu vou colocar uma variável aqui fora. Sim. E também o Y. Ops. Tá. Estranho. Floating int. Ok. Mas está muito longe do que deveria ser. Porque o Y já está muito lá na frente. Entendi aqui o problema. Tá. Eu vou ter que separar isso em duas variáveis diferentes. Rec. Sim. Em vez de usar o pose X, eu uso newRecX mais o padding. Isso é muito ruim. Seria melhor ter uma variável específica. Vamos fazer isso. O newRec é só o início dessa coisa. Vamos fazer assim. Text area. Vamos chamar ele. É só fazer o padRec de novo. E agora com 5. E a partir do newRec. E agora sim. Text area X. Text area Y. Aqui fazemos a mesma coisa, tiramos o 5. Isso. Aqui também é a mesma história. Bem melhor. Mas, lembre-se que nós queríamos também escrever o texto, quer dizer, o nome do arquivo.
Então, draw text. E nós vamos fazer isso dentro daqui. X, também Y. O que vamos escrever? File name. E aí, a text area vai ter que ser alterada levemente, porque ele começa do padding do new rec. Se eu só aumentar o tamanho dele do Y, mais igual, e aqui seria font size. Vamos ver como fica. Ótimo. Test.go. Pode ser até de uma font size um pouquinho menor. Tá metade, não, 80%. 80%? Pode ser. E vamos mudar isso daqui para white e colocar também um retângulo em volta disso. Eu quero um retângulo opaco dessa vez. L, rectângulo. E aqui a gente vai começar de new rec. X, new rec. Y. Eu quero o tamanho do file name. File name dim. Cadê o measure text? É esse. A string é só file name. Vamos ter esse offset. Eu quero os dois, não só o X, como o Y. Vamos ver no que isso dá. No caso aqui não vai ser white, vai ser black. Porque aqui vai ser white. Vamos ver no que dá. Test.go. O texto não está na posição que eu quero. Mas já está bom bastante. Ou não. Vamos lá. Eu sei o tamanho que ele ocupa na dimensão da altura. Então a posição que ele deveria ter é o new rec mais isso daqui dividido por 2. É isso, né? E o X, para ele ficar centralizado, seria a mesma coisa, só que seria aqui. Dividido por 2. Não, isso não vai dar certo. Isso, ele fica ali. Então, é isso daqui. Mais menos o X. E menos o Y, né? Era isso. Vamos ver se o X eu pelo menos acerto antes de fazer mais cagada. Não, não é isso. Se o X está assim... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa paint. Add paint. Meu Deus. Paint online. Pode ser esse. JS Paint. Ótimo. Perfeito. É isso que eu quero. Se eu tenho um quadrado e eu estou escrevendo alguma coisa que começa aqui. Hello. E aqui está meu ponto. Eu não quero desenhar isso aqui. Eu quero desenhar isso dependendo do centro desse e do centro desse. Sendo que isso daqui é do tamanho da palavra. Então, eu tenho que dividir. Se eu pego metade da palavra,
E aí o que eu faço? Eu tenho que adicionar a esse daqui a metade da palavra. Não é isso? Não, não pode ser metade. Eu tinha feito isso uma vez na minha vida, mas agora não me lembro exatamente o cálculo. É o tamanho total dividido por 2. É porque o quadrado é do tamanho disso. Certo? É, exatamente. Mas ele não está centralizado. Ele está um pouquinho para a direita. Quer dizer, para a esquerda. Por que ele não está centralizado? Sendo que eu estou com o tamanho certo. Ah, o measure text está errado. Que aqui eu estou escrevendo 80% menor. Mas isso é até bom. Não, não é. Tem que ser do tamanho certo. Tá. E aí está. Assim já tá bom. Não quero perder mais tempo nisso. No futuro eu iria fazer vários quadrados. Os que não estivesse selecionado eu iria fazer um wireframe. Em vez de ser um quadrado opaco, seria como eu fiz um quadrado em volta aqui. Ok. Tá. Vamos comentar isso. Name. Aqui também faz parte do file name. Text e numbers. Cursor. Text area usado é e aqui o new rec é usado. File engine não. Tudo isso é só desse contexto. Tudo certo? Tudo certo. Beleza. Então, presentable. Scroll. Como que eu vou implementar o scroll? Primeiro vamos fazer um arquivo que precise de scroll. E aqui ele sai da tela. Salvei o arquivo só para ter certeza. O que deveria acontecer é, se eu estou aqui, se ele está fora da tela, ele deveria mostrar, dependendo da posição que eu estou. É assim que funciona? Se eu vou para cá. Ele já vai para o próximo. Eu teria que calcular o número de linhas que podem aparecer na tela. E se a minha posição Y estiver diferente ou menor ou maior, eu deveria modificar a posição do retângulo da tela. Tá. Primeiro de tudo, vamos fazer algumas coisas aqui. Ok. Também seria importante digo assim, como vocês viram, eu modifiquei o arquivo aqui, salvei e aqui não aconteceu nada.
Seria bom ele fazer essas alterações manualmente ou automaticamente? Não sei. Vou deixar aqui. Tá. Primeiro de tudo, existe uma coisa no Raylib e também em vários outros programas que usam OpenGL que você pode dizer, ó, só renderiza o que está dentro da tela. Então, eu quero fazer com que dentro dessas linhas que nós criamos aqui, que é o new rec, teria que ser a partir daqui então, eu começo algo que eles chamam de scissor mode. Ops. Aqui, begin scissor mode. Aqui você passa. O scissor mode é basicamente assim: você diz uma área da tela que dentro dessas duas chamadas aqui, scissor mode, tudo que for renderizado aqui e dentro de um conjunto de coordenadas, que no caso é um retângulo, que vamos tirar desse new rec, width e height. Tudo que estiver dentro desse retângulo será renderizado. Se estiver fora desse retângulo, tudo que a gente está renderizando aqui dentro, chamando aqui dentro, vai ser cortado por esse retângulo. Tudo que for renderizado fora desse retângulo não vai aparecer. No caso, queremos que seja tudo, inclusive o nosso cursor. Por enquanto vamos deixar assim. Vamos ver no que acontece. Cannot, porque é tudo float. 2032. Como eu gostaria de fazer isso de um jeito melhor. Mas a preguiça reina. Ok. Vejam. Antes dava para ver aqui no cantinho o cursor passando. Ele ainda está passando. Mas acho que tem um jeito mais fácil de demonstrar isso. Ops. Atalho errado. Vamos diminuir o tamanho disso. Como? Diminuindo o tamanho do new rec. Width. Menos igual, sei lá, 200. Ok. Dá pra ver que aqui era pra ter o resto do texto. Não sei se vocês lembram. Tava assim. Se eu comentar isso, vocês vão ver que ele continua fora do retângulo. Mas já que a gente fez dessa maneira aqui, com o scissor mode, ele não é renderizado. Em outras situações, em outros programas que eu fiz, eu pensava que isso significava que o Raylib... Na verdade, foi estupidez minha. Eu pensava que cálculos meus também não iriam ser feitos se não estivesse aqui, mas obviamente não. Isso é só as coisas do Raylib, a parte de renderização. Se você estiver fazendo qualquer outra coisa aqui dentro, ela ainda vai ser feita. Na verdade, tudo que você faz aqui ainda é feito. O que acontece de verdade não será mostrado fora da tela. Tá. Com isso, agora eu tenho que calcular. Vamos fazer o seguinte: diminuir o tamanho, como estávamos fazendo antes, mas só em altura. 200. Isso me dá uma situação boa, porque eu sei.
Ups, eu coloquei Y, né? Pronto. Agora eu tenho que saber quantas linhas aparecem completas na tela que eu tenho agora. Vamos fazer por esse new rec. E aqui seria font size. Mas eu quero que isso seja seal. Eu não me lembro como é essa função do math. Vamos descobrir. Cannot use float. Float 64. Só se eu precisar de mais. Se eu vou chamar essa função mais vezes, eu vou criar uma coisa mais simples para mim. Tá. Beleza. Vamos ver o que isso me mostra. É claro que é um float. Eu quero um floor, na verdade. Float, floor. Não era para ser 27, mas é por causa do test.go. Então tem que ser aqui. Ele tem que ser... aqui, na verdade. Ainda 27. Ah, porque eu só tô pegando height? Sim, porque ele não está sendo modificado por causa do Y. Tem que ser desse jeito. Agora sim, 26. Então, beleza. Sabemos qual é o número máximo de linhas visíveis. Agora que eu tenho esse número máximo, eu tenho de ver em qual posição o meu cursor está. Se eu estou com o cursor na linha 26, nesse caso, tem que ser 25. E eu aperto para baixo, eu tenho que mover tudo. Então vamos ver, cursor X, Y for maior do que max visible lines, cursor Y é o que? Ele é um int? Me diz que é um int, é. Se for maior do que max visible lines, tá, se eu tô em 27, por exemplo, eu aperto para baixo, ou eu deveria só ver a posição do cursor na tela? Vamos ver no que dá. Cursor position.
Novamente está bugando aqui. Desculpa aí. Vamos rever isso daqui. Porque o que está acontecendo é o seguinte. Eu tenho aqui meu texto. São várias linhas. E aí minha tela, ela só pega uma certa quantidade de linhas. O meu cursor deveria empurrar essa tela. Toda vez que o meu cursor passa do confinamento dessa tela para cima ou para baixo, ele empurra ela. Empurra e volta. Ele empurra e volta. Isso vai dar um problema por causa que eu estou fazendo isso usando Immediate Mode. Então, a tela é empurrada para cima, só que aí a frame já vai ter acabado. Eu vou ter que manter o estado da posição da tela. Ok. Vamos lá. Apesar que essas são coisas que deveriam ser guardadas, né? Ou não. O Screen Rack, ele não é guardado em nenhum lugar. Vamos guardar ele lá fora. Se vocês estão escutando milhões de barulhos, é os meus vizinhos que parece que estão decidindo fazer uma... Não sei o que eles estão fazendo hoje. Eles estão batendo porta loucamente. Tá. O Screen Rack é uma coisa estática. O nome do arquivo também não vai mudar. Então, vamos chamar isso de File Name Rack. Ah não, desculpa. Esse é o Padded Screen Rack. Esse daqui não precisa ser feito toda frame ou precisa? Precisa. Beleza? Isso daqui poderia só fazer uma vez. Mas deixa assim, ok. Peguei em Scissor Mode, New Rack, tudo certo. Vamos ver se... Opa! Expected... Onde? 2, 4, 6. 2, 4, 6. Ok. Vamos tirar isso por enquanto. New Rack. New Rack, New Rack, New Rack. 240. New Rack. Eu não posso fazer isso. Esse cálculo não pode ser feito. Na verdade, é verdade, tá? Tem que desfazer tudo aqui.
Um jeito mais fácil seria simplesmente colocar um scroll wheel aqui do mouse. Obrigado, caminhão. Eu acho que eu vou fazer isso, porque tá difícil agora. Deixa eu pensar mais um pouco. Como que eu faria isso? Se eu tenho a posição, onde está a tela? Se o cursor sempre ficasse no centro, isso também seria bem mais fácil, porque era só manter a tela sempre de acordo com o cursor. Mas o que acontece é, eu tenho um limite, 2 limites que eu vou ter que ter. Eu vou ter que checar se o cursor está passando esse limite para realmente mexer a tela. Vamos fazer o seguinte, fazer de um jeito bem besta mesmo. Tudo depende do new rec, né? Aqui, na verdade. Eu posso calcular essas posições antes de realmente imprimir o cursor. Porque o que vai importar é a posição, essas 2 posições, na verdade. Cursor position. Apesar que esse daqui eu consigo sempre calcular antes. Vamos fazer o seguinte. Tá. Se o cursor position in, eu vou fazer isso daqui. For menor do que, vamos ao caso mais simples, maior. New rec. And y, formado que new rec y mais new rec height. O new rec não deveria mudar de posição, mas eu deveria criar um offset que aumenta essa posição. Text offset. E esse text offset é 0 no início e aumenta com o tempo. Então isso deveria ser até escrito antes de eu fazer qualquer coisa, sim. Porque a textárea deveria receber esses valores. É isso. Vamos testar assim. X, Y. Mais font size. Acho que isso já resolve a situação. Vamos ver. Não. Undefined text area. Isso é interessante.
consigo a posição da text area? Consigo, porque ele é padded. Mas é depois do new rec. Tá? 250. Isso daqui é... tá. E esse daqui... int. Cursor position end? É um int? Oi? Hã? Textual... ah. Bizarro. Por causa que o cursor position não foi alterado, ele soma infinitamente. Então, aqui eu tenho que também cursor position n. No caso aqui tem que ser menos, porque ele vai para cima. Max visible lines. Isso eu acho que não é realmente útil para mim. Vamos ver. Math. Não. O que está acontecendo? Tá. Era como eu estava pensando. Isso deveria acontecer só uma vez por frame. Eu empurrei ele para cima. Mas o problema é que isso não é guardado. Então toda frame acontece a mesma coisa porque ele fica lá de volta. O text offset então precisa ser algo que é mantido por fora do programa. Quer dizer, do loop. Pelo menos eu acho. Não. Wind. Não, não posso fazer isso. Agora entendi o problema. Pronto. O text offset está muito gigante. Continua a aumentar com o tempo. Deveria ser menos aqui. Mas o text offset
caso aqui ele vai ser só de um cursor. Caramba, como é que eu tô apanhando tanto pra isso? Sou tão burro assim? Parece que sim. Não era só ter um contador. Quantas linhas de distância eu estou do que eu consigo ver? Seria 26. Quantas linhas de distância eu estou? Menos. Então eu mostro. Eu acho que era só isso. Eu não precisava de nada dessa besteira aqui. Vamos ver. Max Visible Line, certo? Eu consigo ver 26. Minha posição atual, cursor X, se isso daqui for maior do que 0, então isso daqui é um float 32. Isso resolveria meu problema? Não, porque o cursor vai estar numa posição diferente. Mas por enquanto vamos ver o que acontece. Math. Não é X. Ops. Tá. Mais ou menos, mas tá errado. Porque aí vai ser o cursor Y, tem que ser menos Max Visible Lines também? Não. Tem que ser a diferença. Isso. Mas tem que ser menos nesse caso. Se eu tivesse indo aqui 25, 26, não. Tem que ser mais um. Também não. O que eu estou fazendo de errado? Vou deixar assim por enquanto. Não, é menos um menos. Menos um mesmo. Não.
Que seja. Tá. Isso já tá bom bastante. Mas eu preciso também continuar alterando a posição do cursor. Como que eu boto o cursor na área correta? Sendo que eu estou modificando o text area. Tá aqui. Ele já volta, né? Por que que ele já volta? Porque ele está numa posição onde já estava fora do alcance. A 39 tem o quê? Tem também ainda isso. Mais um. Como resolver problemas? Bater na cabeça até sair alguma coisa. Ir batendo a cabeça mesmo. Tá, eu consigo ver o 39 agora. Mal, mas eu consigo. Vamos colocar mais 2. Ele volta, volta. O problema é que ele está lá embaixo. Ele não fica preso. Talvez seria mais fácil eu só implementar com mouse e wheel mesmo. Esse vídeo ficou tão ruim que eu acho que eu vou começar do zero. Ai, ai. Bem, cansei por hoje. Talvez eu não estava com a cabeça no lugar certo, mas está difícil. Desculpa aí, pessoal. Até a próxima.